Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência ao terceiro vídeo da série Jesus é Real. E nos últimos 2 dias nós vimos o testemunho dos evangelistas e também as profecias cumpridas. Hoje nós vamos falar de algo que poucos param para considerar. Nenhuma outra figura na história é reconhecida por tantas tradições religiosas como alguém que vem de Deus, exceto Jesus Cristo. E isso nos diz algo muito poderoso sobre quem Ele é. Eu gostaria de convidar para 2 passagens bíblicas para a gente poder refletir sobre esse tema. A primeira delas está no Evangelho de João, é o capítulo 14, nos versículos 1 a 3 e depois o versículo 6. E depois vamos para o capítulo 18, versículos 37 a 38, e eu vou lê-los na sequência, que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, vós estejais também. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Disse-lhes então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E tendo dito isto, saiu outra vez aos judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus, ela nos diz no verso 6, no capítulo 14, que Jesus afirma o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação ela é única na história. Ao longo dos séculos, líderes e mestres ensinaram caminhos, filosofias e práticas para se aproximar do divino. Jesus não apontou um caminho, ele disse ser o caminho, não apresentou uma verdade entre outras, disse ser a verdade, não prometeu uma vida melhor, disse ser a vida. Essa afirmação não deixa espaço nenhum para relativismo. Ou Jesus é quem diz ser, ou não é nada. Então chegamos a Pilatos, representante do maior império da história, olhando nos olhos de Jesus e perguntando: que é a verdade? A verdade estava diante dele e ele não a reconheceu. Isso também acontece comigo, com você, meu irmão, minha irmã. Agora, o que as diferentes tradições religiosas elas dizem sobre Jesus Cristo? E eu preciso ser aqui muito respeitoso e muito preciso nesse compartilhamento que nós vamos fazer aqui juntos. O Islã, ele reconhece Jesus, que é chamado de Isa, como profeta e como o Al-Masih, o Messias. O Alcorão dedica mais versículos a Jesus do que ao profeta Maomé, afirmando seu nascimento virginal e seus milagres. No entanto, o Islã não reconhece a divindade de Jesus. Este é o ponto central da diferença. No judaísmo, reconhece Jesus como uma figura histórica real. Os registros do Talmud mencionam Jesus como alguém que existiu e ensinou, mesmo não aceitando sua messianidade. Algumas vertentes do budismo reconhecem Jesus como mestre de grande sabedoria espiritual e compaixão. O ponto que impressiona muito é este: tradições tão diferentes, em culturas tão distantes, não conseguem simplesmente ignorar a Jesus. Nenhuma outra figura na história recebe esse nível de reconhecimento universal, mesmo por quem não crê em sua divindade. Mas aqui está o ponto central que nós precisamos considerar aqui com muita honestidade. Reconhecer Jesus apenas como profeta ou mestre é ignorar o que ele mesmo afirmou sobre si. O filósofo C.S. Lewis, que foi ateu e após anos de pesquisa racional se converteu ao cristianismo, ele chegou a uma conclusão que ficou conhecida como o dilema do Lorde mentiroso ou louco. Ele diz o seguinte: Lewis concluiu que, ao analisar os ensinamentos de Jesus com muita seriedade, não é possível considerá-lo simplesmente um bom professor ou um homem sábio.
quem faz as afirmações que Jesus Cristo fez ou é o Filho de Deus, ou não pode ser apenas um homem comum. Não existe um meio termo racional. Um homem que fez o que Jesus Cristo fez, disse o que Jesus Cristo disse e transformou o que Jesus Cristo transformou, não pode ser apenas um bom professor. Porque os frutos, meu irmão e minha irmã, os frutos de Jesus, eles não mentem. Então não tem jeito. Então eu queria compartilhar com você aqui alguns outros elementos que são importantes aqui nessa reflexão que a gente está fazendo aqui. Durante séculos, os maiores impérios e sistemas de pensamento tentaram apagar o nome de Jesus Cristo. O Império Romano o crucificou. Regimes totalitários proibiram o Evangelho. Filosofias modernas declararam a morte de Deus. 2000 anos depois, Jesus permanece. É o nome mais pronunciado no mundo. O livro que fala dele é o mais traduzido e distribuído da história. Não por força humana, porque a verdade ela não precisa de permissão para existir. Diante de toda essa reflexão, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Se tantas tradições diferentes reconhecem Jesus como alguém que vem de Deus, o que impede você e eu de irmos além do reconhecimento e aceitar quem ele mesmo diz ser? Segunda pergunta. Pilatos estava diante da verdade e a deixou passar. Eu e você estamos diante dela agora. O que nós vamos fazer a esse respeito? O mundo, meu irmão, minha irmã, ele não consegue ignorar Jesus Cristo. São 2000 anos de história que provam isso. O impérios, não só um império, impérios tentaram apagar o seu nome e caíram. Filosofias tentaram substituí-lo e foram esquecidas. Jesus, meu irmão, minha irmã, permanece, porque ele é o caminho, é a verdade, ele é a vida. E a verdade não precisa de permissão para existir. Eu queria dizer para você que amanhã nós vamos já fazer o encerramento da série aqui com a prova que Jesus é real de uma forma mais pessoal de todas. O que acontece na realidade, na vida de quem crê. Mas antes de dar sequência aqui, eu gostaria de te convidar para um momento de oração, para Jesus Cristo ele falar ao nosso coração. Nós temos muito que escutar aqui no nosso coração, daquilo que ele tem para dizer. Eu queria te convidar para esse momento aqui, que vai ser um momento muito especial. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito por esse momento aqui, te agradecer pela sua presença, te agradecer por esse canal, te agradecer pela minha vida, pela minha saúde, especialmente pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã que aqui estão. Senhor Deus, quantos são os elementos, Senhor, que nós estamos tomando conhecimento durante essa semana? Todos aqueles que viram e presenciaram tudo o que o Senhor fez. Todas as profecias que foram colocadas, que foram ditas séculos antes da sua vinda e que aconteceram. E aqui nós temos outras religiões, outras tradições religiosas que reconhecem o seu nome, Senhor Jesus. Nós queremos nessa manhã também, Senhor Jesus, reconhecê-lo. Queremos reconhecê-lo como Messias, o Filho de Deus, aquele que veio a esse mundo para poder transformar completamente todos os cenários. Veio como Salvador desse mundo. Eu gostaria, Senhor, de chegar agora com o meu coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que, diante de Ti agora, busca, Senhor Jesus, o Seu abraço, busca, Pai, o Seu perdão. Eu quero declarar com a minha boca nessa manhã, Senhor Jesus, que o meu coração é o Seu, o Senhor reina sobre a minha vida. E não tem nada, Senhor Jesus, que exista nesse mundo que possa me afastar de Ti. Senhor Jesus, me receba também esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor Jesus, de braços abertos, para que nós possamos, com corações quebrantados, Senhor Jesus, dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é real, o Senhor reina para sempre, todo joelho se dobrará a Ti. Essa é a oração que eu gostaria de fazer, Senhor Jesus, em Seu nome. Meu irmão, minha irmã, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, nessa manhã de quinta-feira. Se Jesus utilizou essa mensagem para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e certamente essa mensagem que alcançou os nossos corações alcançará também outros corações. Amanhã a gente já vai se ver numa experiência pessoal, uma experiência onde nós
Vamos caminhar rumo ao Evangelho e o Evangelho vai transformar os nossos corações. Nos vemos lá. Um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Um dia abençoado. Até mais.